Olá, meus amigos, André Naves falando. Antes de começarmos, eu vou pedir para vocês que se inscrevam, comentem, curtam, acionem a campainha. Vamos juntos construir um debate mais racional, mais iluminado acerca das questões políticas, econômicas e sociais do Brasil. Eu gostaria de falar um pouco do trabalho decente que vem emergindo desse período, esse interregno de incerteza, essa crise que estamos vivendo. E, portanto, para entender este fenômeno é preciso voltar um pouco e fazer algumas considerações metodológicas acerca da própria interpretação ou da análise dos signos, ou seja, da hermenêutica. O que é a hermenêutica? A hermenêutica é essa ciência, esse estudo acerca da interpretação dos signos que transmitem as mensagens das ciências. O seu nome, inclusive, provém de Hermes, da mitologia grega, que trazia a luz do Olimpo para a humanidade. É nesse sentido que a hermenêutica bebe de diversas fontes para entender melhor os fenômenos econômicos, sociais e políticos da atualidade. Seguindo nesse paradigma hermenêutico, tratando de hermenêutica, nós podemos citar, por exemplo, Richard Rorty, com o seu pragmatismo democrático. Ele entendia que as ciências humanas eram ciências alopoéticas. O que isso significa? A autopoiese ou a alopoiese foi um conceito biológico criado por dois biólogos chilenos, Varela e Maturana, para destacar como algumas células se reproduziam de acordo com o sistema fechado, sem receber estímulos externos. Esses seriam sistemas autopoéticos, sistemas fechados. O sistema alopoético, ao contrário, seria aquele sistema aberto aos estímulos exteriores. Seria essa reprodução celular sendo influenciada por estímulos exteriores. Nesse sentido, e tomando emprestado esse conceito, alguns filósofos como Gilles Deleuze ou sociólogos como Niklas Luhmann tomaram emprestado esse conceito e começaram a desenvolver esses conceitos para a própria interpretação, para a própria metodologia de desenvolvimento científico. Richard Rorty, então, entendia que as ciências humanas eram ciências alopoéticas, sistemas abertos e que deveriam sim ser utilizadas não apartadas da realidade ou no mundo abstrato ideal, mas sim deverão ser aplicadas à solução de problemas. Este conceito de pragmatismo, bebendo de várias fontes, ou seja, pluralista, elas também deveriam introduzir em si, em seu trabalho de desenvolvimento e interpretação, as noções de democracia. Porque o que é democracia? A democracia é formada pela vontade da maioria, temperada pela dignidade das minorias, mas sempre com uma finalidade de concretização e ampliação dos direitos humanos. Ou seja, Richard Rorty falava que o trabalho hermenêutico deve ser pragmático, mas não pode perder de vista seu teor, sua parcela, sua trilha democrática. É nesse sentido que chamamos a teoria de pragmatismo democrático. Esse modo de enxergar a realidade será utilizado em todo este entendimento, este estudo acerca do trabalho decente que está emergindo agora, deste
interregnum da incerteza. O que é um interregnum da incerteza? Carlota Pérez, falando das ondas tecnológicas ou das chamadas assim revoluções tecnológicas, as divide em vários períodos. Período da irrupção, o período do frenesi, o período das sinergias e o período da maturidade. O que seria o período da irrupção? Seria aquele período que surge com o Big Bang tecnológico, o aparecimento, o advento de uma inovação tecnológica que mudará a maneira de produção ou de organização econômico-social. Nesse sentido, nós temos a fase de irrupção, quando essa primeira tecnologia do Big Bang vai se desenvolvendo e junto com ela surge toda uma constelação de inovações. A partir disso, o capital financeiro se apropria, começa a apostar pesadamente nessas tecnologias. É a chamada época do frenesi. Há uma financiarização gritante, massiva, e também ocorre um descolamento da realidade. Os preços crescem, as apostas nessas tecnologias são feitas, mas apartando-as da realidade social. Há uma divisão no que essas tecnologias podem ser utilizadas para resolver os problemas humanos em oposição aos preços ou ao que elas realmente podem criar. E dessa oposição, portanto, desenvolve-se essa época do frenesi, também chamada de épocas das bolhas, em que há um crescimento gritante, um crescimento de otimismo vazio enorme e que acaba num freio de arrumação, num interregnum, num período de crise. E é este o período que estamos vivendo. Enquanto ainda não superamos esse período de crise e não fomos para as próximas fases da sinergia e da maturidade, nós podemos olhar para uma série de dificuldades econômicas e sociais que se espalham pelo mundo e uma divisão, um aumento das desigualdades sociais. No sentido da música Que Parva Que Sou, da Deolinda, que acabou virando um hino informal da geringonça portuguesa ou do movimento dos excluídos na Europa depois da crise de 2008. O que aconteceu? A crise de 2008 foi um desses períodos também chamados de freios de arrumação, em que a nova tecnologia ainda não se firmou, mas está amealhando uma grande capacidade de capital financeiro que se descola dos reais problemas sociais, ao passo que a velha tecnologia ainda é dominante, e deste embate de forças nós temos a precarização. O que é a precarização? É o aumento das desigualdades. A precarização está na incapacidade de se alcançar melhores condições de vida ou melhores posições sociais. Está na incapacidade de contribuição para o futuro de toda a sociedade. Está, em última análise, na deturpação cada vez maior da individualidade, que tem a ver com a dignidade, com a coletividade, com a identidade, naquilo que se chama sua patologia, o individualismo, o egoísmo, o materialismo e, portanto, um consumismo vazio e desenfreado. Chegam-se às raias de se perceber o consumismo como um pouco de niilismo ou mal do século, que já foi muito tratado por Goethe ou por Álvares de Azevedo. E para que essa precarização seja combatida, ou seja, de certa forma revertida, para que façamos bem a travessia do período crítico, nós precisaremos construir um novo mundo em que a sociedade resolve proteger os seus. Quanto maior o grau de desigualdade, nós podemos ver uma regra geral assim, menor o grau de inovação no país. E, portanto,
A sociedade deve assumir como sua função cuidar daqueles que terão seu trabalho, seus rendimentos, suas condições de vida precarizadas. Porque estamos nesse período da crise da arrumação social, do freio de arrumação, do interregno, que se caracteriza pela própria mudança da natureza do trabalho. Uma mudança da forma de organização social. Essa mudança da forma de organização social, ela acarreta uma real mudança no conceito, na natureza do trabalho. O trabalho deixa de ser eminentemente ou somente produtivo ou econômico-financeiro para se tornar, acima de tudo, trabalho contributivo, que aumente, que incremente o gradiente de dignidade humana. O trabalho acaba se tornando socialmente sustentável. Quer dizer, cada indivíduo, cada individualidade trabalhará ativamente para contribuir com a sociedade. E a sociedade o protegerá esse indivíduo para que seu trabalho criativo ou de interação com a natureza seja preservado. É nesse sentido que Carlota Pérez falava, em qualquer ponto do tempo, os espaços do cientificamente concebível e do tecnologicamente possível são muito mais amplos do que os do economicamente viável ou socialmente aceitável. A inovação, ainda que seja cientificamente possível e até às vezes economicamente viável e muito vantajosa, ela tem de ser orientada para que aumente o gradiente de bem-estar social, que diminua o individualismo e aumente a individualidade, para que a busca do hedonismo, do consumismo, elas sejam relativizadas em favor do tempo livre, do lazer, do trabalho criativo, do trabalho inovador. As inovações devem aumentar o grau de dignidade humana, o gradiente de consecução da criatividade humana, da dignidade, porque existem trabalhos que devem se desenvolver para animar um espírito criativo e inovador humano, mas que não necessariamente são economicamente ou financeiramente rentáveis. E esses trabalhos devem ser preservados. Portanto, o próprio conceito de trabalho muda. O trabalho especulativo, não especulativo no sentido financeiro, mas especulativo idealmente falando, ou seja, a reflexão acerca dos problemas reais, a filosofia, as artes, a cultura, são trabalhos que não são tão valorizados no nosso mundo, salvo algumas exceções. E nós precisamos incluir essas pessoas na sociedade. Portanto, todos nós precisamos trabalhar em conjunto para a criação de uma sociedade do cuidado que fundamente o trabalho decente. O que é o trabalho decente? É o trabalho que aumente a dignidade, não que diminua a dignidade. Que aumente o gradiente de bem-estar pessoal, de satisfação pessoal. Em última análise, é aquele trabalho que inclua mais pessoas marginalizadas, excluídas na nossa sociedade, em que cada indivíduo possa contribuir para o engrandecimento da coletividade. E desenvolvimento da coletividade não é apenas crescimento, é crescimento com justiça. Portanto, é isso que devemos almejar. É uma mudança do conceito de trabalho, um trabalho decente que incentive a própria dignidade humana, a própria possibilidade de cada pessoa transmitir a sua essência no seu trabalho. Fazendo um trabalho que realmente contribua com o crescimento, com o desenvolvimento social e coletivo. Nesse sentido, a nossa Constituição Federal, ela traça uma série de títulos e artigos
ordenando a construção dessa sociedade do cuidado, o que ela denomina de ordem social ou ordem da seguridade social, que está fundada sim no trabalho, mas que busca, que objetiva, que visa o bem-estar e a justiça social. O bem-estar é a justiça social. Ou seja, cada indivíduo, cada individualidade contribuindo para o justo desenvolvimento social e possuindo um colchão de existência digna, um colchão de uma retaguarda de bem-estar que toda a sociedade, que todo o Estado deverá providenciar. Ou seja, haverá um incremento na capacidade inovadora das individualidades. É nesse sentido que um trabalho de proteção individual, não somente do trabalho, mas de todos os indivíduos, até mesmo porque o conceito de trabalho está se modificando para abarcar o aumento da dignidade, o aumento do valor de cada pessoa, o aumento do bem-estar de cada indivíduo. Este trabalho que aumenta o bem-estar deve possuir essa retaguarda de proteção social que deve ser orientada, que deve ser concretizada por todos nós. É nesse sentido que toda sociedade deve contribuir para incluir as diferenças, as diversas individualidades. E cada individualidade deve colaborar com o desenvolvimento social. É assim que surge, e não só surge, mas vem surgindo ao longo do tempo, o conceito de trabalho decente. O trabalho decente nada mais é do que um novo tipo de trabalho, um novo conceito de trabalho, não aquele conceito tradicional de trabalho, com os vínculos formalizados ou sem vínculos formalizados, aquele trabalho que só traz rendimentos econômico-financeiros. Não, o trabalho é o que aumenta o gradiente de dignidade humana. Isto é, aumenta a realização pessoal de se sentir pertencente a uma comunidade, contribuindo para o desenvolvimento justo da comunidade. Nesse sentido, o trabalho decente não pode estar desarticulado da democracia. Democracia, é bom que se diga mais uma vez, e é sempre válido frisar, democracia não é simplesmente a vontade da maioria. Ela também é constituída pela vontade da maioria, mas dela faz parte, com certeza, a dignidade e as vontades das minorias, ou seja, a possibilidade que elas existam e sobrevivam enquanto tais, se reproduzam enquanto tais, mas a democracia também é a vontade da maioria temperada pelas vontades das minorias, mas sempre com uma finalidade de ampliação dos direitos humanos, direitos sociais. E o que são esses direitos humanos? São os direitos decorrentes da liberdade, da igualdade, da vida, da segurança e da propriedade, são os direitos que decorrem daí, mas que aumentem o gradiente de bem-estar, de justiça social de todos os indivíduos. E como cada indivíduo, cada individualidade pertence a uma sociedade, não é possível falar em direitos humanos sem falar em direitos sociais. Trocando em miúdos, como cada indivíduo possui um caráter social, uma parte intrínseca, se não há como se falar em direitos humanos sem se falar em direitos sociais. Porque a individualidade é aquela que está vinculada à dignidade, à criatividade, em uma palavra, ao bem-estar humano, ela se concatena, ela se correlaciona com a coletividade. O ser humano é um ser gregário por natureza. Ele é dependente no sentido que uns dependem dos outros. E nesse trabalho de teia unida, nós nos desenvolvemos com justiça. É assim que o trabalho deve ser entendido. O trabalho decente é aquele
em que uma individualidade entra em interação com a natureza, mas que possui uma retaguarda social capaz de aumentar a dignidade existencial dessa individualidade. É nesse sentido que o trabalho como nós conhecemos vai deixando assento para um novo tipo de trabalho surgir. A crise que estamos vivendo não é a crise apenas de revoluções tecnológicas, ou também é uma crise de revoluções tecnológicas, mas daí decorre todo um gradiente de inovações na organização social e nos conceitos sociais. Portanto, a nossa Constituição Federal Brasileira, ela estabelece os valores sociais provenientes da individualidade. Não confundir individualidade, aqui cabe frisar uma vez mais, com o individualismo. Isso é, com o egoísmo, com a vontade de crescer vinculada ao consumismo, ao materialismo, ou seja, uma vontade de crescer que diminui a sua dignidade. A individualidade tem a ver com a identidade humana, com o pertencimento a uma coletividade, com a vida em sociedade. E o trabalho decente é um trabalho que realize, que concretize, que aprofunde os valores sociais na forma como estabelecido democraticamente pela Constituição. Lembrando que estamos falando de um sistema aberto que recebe influxos da realidade, da pessoalidade sempre. Em última análise, esses valores estabelecidos democraticamente na Constituição Federal são os valores do Estado. Porque o que é o Estado? O Estado somos todos nós. É a união de todos nós. E ele deve se desenvolver segundo os preceitos de justiça social, de bem-estar e de inclusão, para que da fricção dessas individualidades diversas surjam mais inovações e possam aumentar o gradiente de dignidade ou de individualidade. Portanto, estamos agora num período de crise, de interregno, que a velha tecnologia ainda não morreu, mas a nova ainda não se firmou, ainda não está concreta. E nesse sentido, assim como aconteceu ao longo de todo o tempo, ao longo de toda a história, nós estamos numa época de incerteza. Incerteza para um período, para um novo período. Um período que pode ser o período de ouro dessa revolução tecnológica, ou pode ser um período de aprofundamento dos fracassos como humanidade. E nós só conseguiríamos atravessar essa época de crise, essa época de incerteza, esse interregno, se nós, enquanto sociedade, decidimos cuidar uns dos outros, aumentar o colchão de proteção social, cuidar das individualidades e desse trabalho que muitas vezes, segundo os paradigmas anteriores, pode ser entendido como improdutivo ou de baixa produtividade, mas que é o trabalho que se desenvolve no sentido da criatividade, é o trabalho inovador. É o trabalho que realmente pode mudar a nossa maneira de organização social. Portanto, nós dependemos agora de que cada indivíduo, cada individualidade sinta-se parte de uma coletividade e contribua para o aumento do gradiente de justiça social. Muito obrigado.